Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise da análise do GE. Eu tava com saudade de falar da análise do GE, cara. Ainda mais que eu tô vendo aqui da análise do GE. Tem a participação do meu amigo Marcelo Neves, é isso? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, escute e entre no meu divã. E não somente dele, mas também do Thiago Lima. O grandioso Thiago Lima. Vamos nessa? Vamos. Jardim. Análise. Fluminense pune antijogo do Olímpia com vitória categórica e vai confiante para a decisão no Paraguai. Calma. Vamos lá. Vamos por parte aqui. Para quem não sabe, né, eu sempre analiso também o próprio título, né, da matéria. E o título da matéria você tem um E aqui, que é uma conexão. Ou seja, conecta essa frase com essa frase. Fluminense pune antijogo do Olímpia com vitória categórica. É uma vitória... não é uma vitória categórica, né? Não é uma vitória assim, impressionante, mas é uma vitória boa. 2-0. Se a gente mete um gol lá, eles têm que meter 3 gols pra pênalti. Se a gente mete 2-0 lá, fica quase impossível eles vencerem. Mas é muito interessante a gente ver isso. Sim, foi um antijogo. Os caras não estavam indo para realmente fazer um gol, mas sim para não tomar gol. A situação inicial deles era justamente colocar um caminhão de jogadores na zaga, defendendo com tudo quanto pôde. E de fato, essa vitória puniu esse antijogo que ele teve. Não sei se ele pode falar que é um antijogo. E confiante para a decisão? Sim e não. Eu acho que muito da postura do não é da postura que o Diniz mostrou. Falou assim, gente, eles vieram pra cá pra empatar. Porque eles queriam resolver lá. Agora eles vão mudar completamente tudo que eles produziram lá. Então eu gostei da fala de Fernando Diniz. Tomara que ele fale sobre isso. Estratégia de Fernando Diniz funciona. Keno tem a toleração de gala. E Tricolor leva vantagem na mala após vencer um adversário que se limitou a defender por 90 minutos. Estratégia de Diniz funciona. Pra quem não sabe, o subtítulo é justamente os temas que a gente vai ver. Então, a gente vai ter que ver a estratégia do Fernando Diniz, a atuação do Keno e a vantagem e a limitação de se defender por 90 minutos. Então vamos ver aqui. Dificilmente vai existir uma pessoa surpresa com a postura do Olímpia dentro do Maracanã, nessa quinta-feira pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Talvez não, né? Talvez pensar um pouquinho que eles poderiam atacar um pouquinho mais seria o normal, mas tem um tom de anormalidade. Eu acho que o que o Olímpia fez foi um tom de anormalidade completa. Que era, não importa, estamos perdendo de 1, 2 ou 3, vamos se defender. Afinal, se deu certo contra o Flamengo, por que não repetir contra o Fluminense? Eu achei interessante, né? Porque a estratégia do Olímpia foi a sua perdição. E talvez seja a sua perdição também fora de casa. Ou seja, é não mudar isso. Os paraguaios tentaram, mas barraram na estratégia corajosa de Fernando Diniz e numa equipe inflamada, que construiu uma importante vitória por 2-0. Porém, a vaga não está... Cara, eu gostei disso aqui porque, primeiro, ele grifou isso aqui. Como também estou grifando aqui. Que é justamente isso. Não está definido. É justamente a mesma coisa. Eu vou falar... na minha concepção, eu só vou colocar as frases dos jogadores. Eu não vou mais analisar mais nada. Eu só vou limitar com as falas dos jogadores. Felipe Melo falou: nós entendemos aonde que perdemos e vamos mudar. O Felipe Melo falou que a proposta é mudança de cenário lá no Paraguai. Porque lá no Paraguai realmente eu não sei o que acontece, que o Olímpia se torna o melhor time do mundo. Mas vamos lá. O Fluminense estará na semifinal da Conmebol Libertadores, até mesmo se perder por até um gol de diferença no jogo de volta, nos defensores de Chaco, na próxima quinta-feira. Nada a comentar. Mas isso não significa conforto. Esses 2 gols de vantagem são os mesmos que o Tricolor tinha em 2022,
quando foi ao Paraguai e acabou eliminado nos pênaltis. Cara, e essa é uma grande outra preocupação, né? O Fluminense só tem uma vantagem, 2-0. O Paraguai tem duas vantagens. A primeira é justamente jogar em casa, com a torcida, com um juiz que pode roubar a favor deles, por conta do presidente da Conmebol. E a segunda vantagem é nos pênaltis, que também vai dar problema, porque o Fluminense perdeu muitos pênaltis. Ou seja, essa vantagem, mesmo que seja uma vantagem, eles têm mais vantagem ainda. E é entender justamente utilizar a nossa vantagem. Mesmo que eles tenham duas vantagens, nós temos uma vantagem. Eles têm que usar melhor a nossa vantagem. Eu gostei disso. Porém, o momento não é de lamentar. Pelo que se viu no Maracanã, o resultado é para ser comemorado. Sem contestações. Com contestações sim, porque poderia ter chutado, poderia um lance decisivo no segundo tempo, que poderia ter levado ao gol do Fluminense, se não fosse pela demora no chute. Talvez levar um 3-0 seria melhor. Então sim, tem contestações sim. Tanto que não é à toa que a primeira coisa que eu pensei foi analisar todos os meus colegas de trabalho e ver que a melhor forma de definir é um bom resultado. Um bom resultado, o que significa um bom resultado para você? Eu sei que eu falei que eu não ia me limitar a falar, mas eu vou ter que analisar essa parte aqui. Um bom resultado, você pode ver tanto pelo copo meio vazio quanto pelo copo meio cheio. Um copo meio vazio, que poderia ter sido melhor. E um copo meio vazio é justamente esse, poderia ser melhor. E um copo meio cheio é justamente que, dentre todos os resultados possíveis, 2-0 não é um mau resultado. É por isso. Então sim, tem contestações. Muito porque o Olímpia valorizou bastante a vitória do tricolor. No antijogo estratégico, abdicou de jogar a bola e seguiu a mesma estratégia vista contra o Flamengo nas oitavas de final. Se fechar, deixar o tempo correr com sede e confusões, apostar na bola aérea e principalmente ir vivo para defensores de sacos, onde é uma excelente mandante. Um excelente não, é o melhor mandante. Não é à toa que ele ficou com 14 pontos. Às vezes a pessoa tem que entender que essa pontuação ela vale muito. 14 pontos. Você tem 18 pontos a disputar e ele só perdeu um jogo e empatou outro. O resto dele tudo ele venceu. Enquanto o Fluminense venceu 3, perdeu 2 e empatou 1. Você tem noção sobre isso? Cara, é muita diferença. Caramba. Pessoal. No primeiro tempo, o técnico Francisco Arce, não é o Júlio Cáceres, mas sim o Francisco Arce, escalou uma linha com 5 defensores, com mais 4 marcadores à frente para travar a troca de passe tricolor. Cara, foi justamente isso. Deu certo até André conseguir furar essa retranca com um chute fora da área que acabou desviado. Depois do gol sofrido, o Olímpia se fechou ainda mais, por vezes, com a última linha com 7 defensores. Cara, foi um jogo complicado, cara. Foi um jogo que realmente, se você for ver o mapa de calor, é pior do que o mapa de calor do The Strongest, cara. Pessoal, foi complicado isso. Por 90 minutos, a ideia era levar a menor quantidade de gols possíveis. Era justamente isso. Essa a ideia. 1, tudo bem. 2, tudo bem. Eu acho que se fosse 3, já começaria a aumentar um pouquinho mais o ritmo. Fernando Diniz não surpreendeu. Tanto que se preparou para esse cenário. Ousou em busca do resultado e foi premiado. A entrada do atacante John Kennedy como titular no lugar de Lima pegou Arce de surpresa. Também apostou em espaçar o campo com Keno e Ares, abrindo o sistema defensivo do adversário. Excepcional. Nada a comentar sobre isso. Antes de a gente comentar mais sobre essa análise, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, resto na descrição de vídeo, 12 às 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre esse jogo. E essa análise também. Assim contra o Atlético Mineiro, a mobilidade de John Kennedy e Cano obrigava o sistema da Olímpia,
obrigava a defesa do Olímpia a se mover e dar espaço. O primeiro gol nasce dessa forma, com o André tendo liberdade para finalizar da área, da entrada da área, tá? Tá confuso aqui o texto. O primeiro gol nasce dessa forma, com o André tendo liberdade para finalizar dentro da área. Outro que também ajudou na estratégia funcionar foi Keno, o melhor em campo do Maracanã. Eu não sei se foi o melhor em campo. Para mim, o melhor em campo foi o André, mas tudo bem. Mas é isso, né? As pessoas sempre veem o ataque, nunca veem a defesa. Na sua melhor partida, até agora, como jogador do Fluminense, o camisa 11 foi o verdadeiro pesadelo da defesa do Olímpia. Não apenas por ter iniciado jogadas dos 2 gols, mas por conseguir se movimentar entre as linhas adversárias, quebrar a defesa com bons dribles e trazer a velocidade fundamental que estava em falta. Sim. É isso que eu falei muito do Keno. Tá faltando aqui somente essa parte aqui, tá? Já no segundo tempo, após 45 minutos muito intensos, a equipe cansou. Foi também quando o Olímpia ameaçou sair mais para o jogo. Ainda assim, o tricolor poderia ter feito 3-0 se Léo Fernandes tivesse se enrolado no lance cara a cara com o goleiro. Cara, isso foi justamente uma gota d'água de falar que o Léo Fernandes não está servindo para o Fluminense. Era para ele ter simplesmente chutado. Tipo assim, cara, não importa, você tem que chutar nesse momento. Entendeu? Só chuta. Que pelo menos você está chutando e se espalmar vai para escanteio. Mais uma jogada criada por Keno. Mas, de novo, não dá para alimentar uma vantagem de 2 gols de diferença. Dá. Poderia ter sido 3. É engraçado que ele fala sobre que poderia ter sido 3, mas não dá para alimentar a vantagem. Sim, dá, porque poderia ter sido 3-0. Após a partida do técnico... Isso que foi importante. Vamos ver se ele está falando aqui sobre o que eu falei lá. O técnico Vangelis deu outra demonstração de que sabe o que está enfrentando. Perguntando sobre... Aqui não é sobre, não, é sobre, tá? Faltou um B aqui. A volta no defensor de El Chaco. Mostrou conhecimento a dizer que o Olímpia se posta de outra maneira quando está em casa e a partida tende a ter contornos táticos diferentes. Está ciente das dificuldades e saber que a eliminatória está aberta e fundamental pela busca da vaga. Isso foi excepcional. É só para você ver somente sobre... Eu fiz um vídeo... Vai ter um vídeo depois desse, que vai ser justamente do dilema do Diniz, que é somente poupar ou não poupar, pensar em quebrar a escrita e tudo mais. Então, eu gostei. Vamos ver se ele vai falar sobre o jogo contra o Atlético Paranaense e também sobre a mudança de postura do Olímpia. Vamos ver se ele fala isso. A gente sabe, o Fernando Diniz falou, a gente sabe que lá eles têm uma maneira diferente de jogar. Sabem jogar a Libertadores. São muito bem treinados, com jogadores excelentes. Temos que estar muito bem preparados. A maneira que eles jogaram aqui não é como vão jogar lá. É um time muito forte, que consegue empurrar o adversário para trás. A torcida é entusiasmada e vem junto. Temos que dedicar ao Atlético Paranaense e também a eles. Ótimo. Perfeito. E aqui ele fala sobre o jogo. Perfeito. É claro que, na minha concepção, se dá destaque muito ao ataque, mas o meu destaque foi justamente o André e muito. O André tirou a bola quando precisou, fez o gol e foi para mim um dos jogadores especiais ali dentro de campo. Sabe? Beleza, o Keno participou dos 2 gols, mas cara, não é apenas participar, mas sim ter o conforto lá de trás. Quando Quando o André precisava ser o primeiro volante, ele foi um primeiro volante ótimo. E quando ele foi zagueiro, foi melhor ainda. Então, parabéns ao Diniz, parabéns à coragem que ele fez, parabéns à análise que ele fez e parabéns ao Fluminense. Espero que no próximo jogo nós voltamos a ser o melhor. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo. De todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.